querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está, salva tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, sim, tu és meu Senhor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, sim, tu és meu Senhor. Fala-me cada dia, sempre em terno dom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo tu revelaste a lei, mostra-me a tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, sim, tu és meu Senhor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Semanal. Eu quero convidar você, nesta hora, onde você estiver, a, junto comigo, abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 13. Esse nosso momento devocional que antecede o estudo da palavra, quando nós louvamos e adoramos o nome do Senhor a partir da sua própria palavra. Nos diz assim João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a vida em favor dos seus amigos. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o precioso amigo, o amigo que nós encontramos na palavra de Deus, esse amigo que nos foi dado, esse amigo que nós recebemos. Quero te convidar a cantar junto comigo a verdade a respeito desse amigo, no hino de número 113 do Inário Novo Cântico, o inário usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, o hino de número 113. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, e me purifica enquanto até o fim. Consolador, amado, meu protetor,
a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Ele tem no fim me abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Eu mundo me abandonei, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então o céu iluminou, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém. Louvado seja Jesus, dos milhares o escolhido para mim, o Cristo, o Messias, o escolhido. Vamos orar e assim nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico de hoje, dando continuidade ao estudo da primeira epístola de João. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço e te louvo pela bênção de podermos estar juntos, ainda que virtualmente. Pai querido, tem misericórdia de nós. Cessa essa pandemia, protege o nosso povo, abençoa, Senhor, este país e que haja sabedoria e discernimento na mente dos líderes, que haja, Pai bendito, verdade, que haja, para a glória do teu nome, discernimento naqueles que têm usado toda essa situação de forma a se aproveitar para benefício próprio. Tem misericórdia, Pai. Que o Senhor nos proteja e nos guarde. E agora, quando vamos abrir a tua palavra, ó Pai, nós te imploramos por iluminação, para que o teu Santo Espírito nos conduza nas verdades que o Senhor nos tem ensinado pela tua palavra, e que assim sejamos edificados e fortalecidos para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Meu irmão querido, nós hoje vamos estudar a primeira epístola de João. Nós vamos dar continuidade, essa já é a nossa quarta aula, e eu quero, junto com você, abrir no capítulo 2 da epístola, a primeira epístola de João. O texto base do nosso estudo de hoje é do versículo 18 até o versículo número 27. E eu quero já explicar para você aí, principalmente aqueles que usam a edição revista e atualizada e outras versões que têm subtítulos, né, que são colocados aí pra gente para dividir o texto. A escolha do verso 18 até o verso 27, ela não é por acaso. 1 João capítulo 2, verso 18 ao verso 27, é porque esse trecho tem uma unidade de pensamento. A continuação, que normalmente é colocada aí como divisão, verso 28 e verso 29, nós vamos estudar na próxima aula, unindo ao texto seguinte. Vai fazer mais sentido a unidade textual na próxima aula, tá certo? Então hoje nós vamos estudar do capítulo 2, verso 18 ao verso 27, e eu peço você para que, se você ainda não abriu a sua Bíblia, abre. Nós vamos ler então esses versículos. Capítulo 2, 1 João 2, 18 a 27. Diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto eles não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Eu não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai.
Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela, a unção, permanecei nele, em Cristo, como também ela, a unção, vos ensinou. Irmãos queridos, nós já estamos aí há 3 semanas, esta é a 4ª semana estudando a primeira epístola de João, apenas relembrando num rápido resumo para a gente continuar aqui desse ponto. Na nossa primeira aula nós falamos a respeito do autor, do propósito, do autor e do propósito da carta. Vimos que é o João, o apóstolo, o discípulo amado, aquele que também escreveu o Evangelho de João. O objetivo dele era combater os falsos mestres que ensinavam que Jesus não tinha vindo em carne. Esse falso ensino, ele trazia e ele traz consequências para a vida prática da igreja. E assim no capítulo 1, no verso 1 ao verso 4, que nós estudamos na primeira aula, nós vimos, nós lemos que João, ele viu, ele ouviu, ele tocou a Jesus. E ele recebeu a mensagem da parte do próprio Jesus, da parte do próprio Deus. E por isso essa mensagem ela é confiável, nos é transmitida através dos apóstolos, e João era um apóstolo. Na segunda aula, nós estudamos um pouquinho a respeito da forma desse texto, a estrutura desse texto. Bem, João ele escreve testando os cristãos. Então ele vai colocar alguns critérios que são postos diante de nós, para que nós venhamos a perceber se nós estamos de acordo com esses critérios ou não. Ou seja, se nós estamos de acordo com aquilo que ele está colocando como características da identidade do cristão, nós somos cristãos. Se nós estivermos fora desses critérios, nós não somos cristãos. E assim, nós lemos do capítulo 1, verso 5 ao capítulo 2, versículo 6, que o verdadeiro cristão ele não tem o pecado como estilo de vida. O pecado é um acidente de percurso. Jesus, ele é fiel e justo e ele nos perdoa e nos purifica quando nós confessamos os nossos pecados. E a consciência do pecado é um indicativo de que nós somos cristãos. Não significa que nós erremos, não erremos, não significa que a gente não tenha nenhuma falha, que a gente não tropece em algum momento, mas aquele que vive na prática do pecado sem arrependimento, esse não compreendeu a mensagem, esse não foi alcançado pela mensagem. Então isso não é uma porta aberta para sair pecando, mas aquele que está em Deus, aquele que conhece os mandamentos de Deus, busca intensamente viver nesses mandamentos de Deus, de acordo com esses mandamentos. E aí na terceira aula nós vimos o grande mandamento, o novo mandamento, que é velho mandamento dado pelo nosso Senhor Jesus, que é o mandamento do amor, que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou. É importante, é fundamental amar ao irmão. O amor é o fundamento dos mandamentos de Deus. Deus nos deu os mandamentos em amor e para o amor. E é clara a identidade do cristão. O cristão não nutre ódio, o cristão não destila o ódio, mas o cristão ele vive em amor. Não existe como amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. E nós não precisamos nos sentir desanimados com esses testes. Por quê? Porque quando nós somos confrontados com a palavra de Deus e nós nos achamos em falta, a luz que habita em nós, a luz de Deus, é justamente ela que lança a iluminação e nada fica oculto. E assim nós somos conduzidos ao caminho que é certo. O cristão, ele luta contra o pecado, se voltando para Deus, porque é a Ele a quem nós amamos. Em Deus, nós então nos tornamos fortes e pela palavra de Deus nós vencemos o maligno. O que é que nós temos na aula de hoje, na aula de número 4, em que nós lemos a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18 ao verso 27. Nós temos aqui uma elaboração do teste doutrinário. Como eu havia falado com vocês, nós temos aqui 3 testes. O teste chamado social, que se refere ao amor pelo irmão, e havia uma compreensão equivocada de que Jesus não tinha vindo em carne, por isso que João enfaticamente diz
que Jesus, ele se encarnou, Jesus foi visto, tocado, sentido, ouvido, e essa concepção, ela era a consequência de uma concepção a respeito do corpo e da alma, da matéria e da espiritualidade, entendendo que a matéria em si ela é ruim e que apenas o espírito é bom. Essa ideia equivocada fazia não só negar que Jesus tinha vindo em carne, porque se Jesus é o Salvador ele não podia ter vindo materialmente, quanto fazia com que as pessoas elas podiam enveredar em dois caminhos. Ou elas se mortificavam na carne para valorizar apenas o espírito, então elas se afastavam de tudo aquilo que elas consideravam mundano no sentido material e acabavam se afastando das pessoas e acabavam não amando no sentido de ir em direção, de cuidar, de preservar, de dar atenção ao outro, ao próximo, aos irmãos. Então viviam isoladas, como se nesse isolamento elas pudessem alcançar alguma espécie de nirvana, alguma possibilidade de êxtase espiritual, uma salvação única e exclusivamente espiritual, ou elas viviam, né, chutando balde, pecando à vontade, porque afinal de contas aquilo que elas fizessem com o corpo não teria nenhuma consequência na alma. Todas essas duas concepções elas estão completamente equivocadas. E aí nós temos, né, tanto o teste social do relacionamento com o próximo, quanto o teste moral, a questão, né, da obediência aos mandamentos morais de Deus, que é o tema da nossa próxima aula, tá? E aí já fique aí apreensivo, porque a gente vai explicar de forma bem detalhada isso na próxima aula. Mas depois de aplicar numa primeira elaboração esses dois testes, o teste social e o teste moral, né, já em duas vezes, né, o teste moral, agora a gente tem o teste doutrinário. A questão da verdade doutrinária, o estabelecimento da doutrina pura e verdadeira que nos foi dada por Jesus e entregue pelos apóstolos, né? E aqui nós temos do verso 18 ao verso 27 do capítulo 2 o enfrentamento direto do falso ensino. Os mestres que estavam ensinando uma falsa doutrina que estava tendo consequências na vida daqueles que aderiam a essa nova doutrina, esses falsos mestres agora são confrontados diretamente pelo apóstolo João. E aqui nós temos uma situação muito complexa, ainda mais no tempo que nós temos vivido, né, de pandemia, e aí tendo que estudar, né, online, né, porque não podemos nos reunir, não podemos estar em aglomeração na igreja. Mas o verso 18 fala: filhinhos, já é a última hora. Os primeiros versículos vão nos introduzir a breve escatologia desse texto, a doutrina do fim, a doutrina dos últimos dias, a doutrina da consumação da obra redentora, né? A palavra escatologia, ela se refere ao estudo das últimas coisas, ao estudo do fim, né? De uma forma mais específica, eu prefiro a ideia do estudo da restauração daquilo que Deus criou, o estudo da redenção dos eleitos, na redenção final, a chamada consumação, quando a história da redenção terá, né, a sua consumação. A chave para as discussões em torno da escatologia, e aí eu vou precisar, para que você possa ler esse texto com bastante segurança, né? Ainda mais nesse tempo que a gente tem vivido de pandemia, de enfermidade global, aos profetas do fim, né, em uma espécie de apocalipsismo, né, no sentido de uma tremenda busca desesperada por informações a respeito do Apocalipse. Eu tenho assistido, eu tenho lido nas redes sociais, nos compartilhamentos que são feitos, coisas absurdas, uma série de teorias da conspiração e uma série de coisas, porque as pessoas elas estão extremamente desesperadas. E a falta de equilíbrio à luz da palavra de Deus pode ser um perigo mortal na mente e no coração das pessoas. Então, de uma forma muito equilibrada, eu gostaria de trazer essa discussão aqui para você entender o texto. A chave para as discussões, as diversas interpretações que existem a respeito do Apocalipse, está no livro do Apocalipse mesmo, no capítulo 20, no versículo 2, mais especificamente quando nos fala
que Satanás é preso por 1000 anos. O grande problema é a interpretação literal ou não desses 1000 anos. E isso acaba gerando, em síntese, numa outra aula a gente pode trabalhar as questões escatológicas, embora aqui na primeira igreja, nesses 10 anos que eu tenho sido pastor auxiliar do pastor Fernando, pelo menos umas 4 vezes nós já estudamos esse tema. Mas a questão do chamado pré-milenismo, o amilenismo e o milenismo, né? Então, o pré-milenismo, de uma forma geral, ele entende esses 1000 anos como literais, né? O pós-milenismo e o amilenismo de uma forma não literal. E eu vou explicar a nossa opção aqui, tá? De uma forma geral, os teólogos reformados e aquilo que tem sido ensinado no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil tem sido o amilenismo. E a nossa confissão de fé, ela é considerada por muitos como uma confissão, a nossa confissão doutrinária, o nosso sistema doutrinário como um sistema amilenista. E por que essa opção? Por não considerar esses 1000 anos como literais. Tem alguns motivos. Primeiro, relacionado à chamada teologia bíblica do Novo Testamento. Teologia bíblica é a exposição sistemática das doutrinas bíblicas tiradas do próprio texto bíblico. Não numa referência da totalidade das Escrituras, mas a partir de cada corpus textual, né? Então, na teologia do Novo Testamento, o que o Novo Testamento nos ensina? O Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele é um livro que foi escrito num gênero literário específico, que é a literatura apocalíptica. O livro do Apocalipse não é uma poesia, não são como os salmos. Não é literatura sapiencial como os provérbios. O livro do Apocalipse não é um livro doutrinário no sentido de que ele expõe de forma sistemática doutrinas como as epístolas do apóstolo Paulo, como a epístola de Hebreus. O livro do Apocalipse, ele não é um livro narrativo, como o livro do Gênesis, como o Evangelho de Mateus, que nos narra cronologicamente eventos, cenas, fatos. O livro do Apocalipse, ele pertence a um gênero literário específico chamado literatura apocalíptica. E ele é escrito em termos de sinais, de figuras de linguagem, metáforas, símbolos, abundância de símbolos, para falar a respeito da verdade. Jesus vai voltar. A mensagem de Apocalipse 1 ao último capítulo é: Jesus vai voltar. O povo de Deus não precisa temer, não precisa ter medo, não precisa ficar apavorado. E pode e deve suportar as lutas e as provações do tempo presente, porque Jesus vai voltar. Não importa qual seja o mal que surja, Deus governa todas as coisas e a história da redenção vai se completar. E Jesus virá para julgar vivos e mortos e ele há de reinar eternamente com seus escolhidos. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse, à luz de todo o Novo Testamento. Na teologia bíblica joanina, e aí eu volto aos escritos do apóstolo João, entendendo então esses 1000 anos, não de forma literal, mas de forma simbólica, o que significa a primeira expressão que João usa aqui, né? Filhinhos, já é a última hora. A última hora é um tipo de tempo, não é uma duração de tempo. Tá? O Yersby, né, se é esse o nome do comentarista, não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas ele afirma isso. A última hora é um tipo de tempo, não uma duração do tempo. Tá? O teólogo John Stott, ele diria que o que está sendo ensinado aqui a respeito da última hora é uma verdade teológica, não uma referência cronológica. Então, o que é a última hora? A última hora é o tempo que nós estamos vivendo. O mesmo tempo que o apóstolo João e os seus discípulos, os primeiros leitores da carta, aquelas igrejas que leram esse texto, primeiramente, é o mesmo tempo que estamos vivendo. Estamos na última hora. Estamos nos últimos dias.
Desde quando? Desde o dia em que o nosso Senhor Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Ele há de regressar. Quando ele regressar, aí se encerra essa última hora, esse último tempo, esses últimos tempos. Por que isso? O reformador João Calvino, comentando esse texto, ele vai afirmar que nada mais restava senão Cristo aparecer para a redenção do mundo. Cristo veio, ele se fez carne e o próprio Deus oferece salvação ao ser humano por meio de Jesus. Jesus é o ápice da revelação. A melhor e a maior porção que poderia ser dada ao ser humano já veio, Jesus. Então é a partir dessa redenção que nós interpretamos toda a Escritura. E assim nós estamos na última hora, aguardando o último dia em que Jesus ele virá. Nós estamos no último tempo, aguardando o momento em que ele virá e há de completar a obra que ele iniciou. Então, a última hora é o período entre a ascensão e a volta de Cristo. Quando vai ser a volta de Cristo? Não sei. A palavra de Deus não nos diz quando. A palavra de Deus não nos dá uma data exata. E está aí o grande período do chamado, que eu chamei agora, até alguns têm colocado, de apocalipsismo, que é um sensacionalismo em torno da volta de Cristo. Meu irmão, tome muito cuidado com isso, tá bom? Isso é importante você ter em mente. Tenha equilíbrio, tenha serenidade. Pastor, mas as coisas que estão acontecendo não são coisas relacionadas à volta de Cristo? São, inclusive está no sermão profético, que o Senhor Jesus deixou de forma muito clara para nós. É só o princípio das dores. Então, nós precisamos ter muito cuidado em querer marcar dia e hora, né? E a gente precisa estar mais preocupado em saber o que Deus quer de nós, né? O que Ele deseja dos seus filhos para essa última hora. E é justamente isso que João vai fazer, ao confrontar de forma direta os falsos mestres. E nessa confrontação, ele traz um conceito, dois conceitos na verdade, né? Um ligado ao outro, a respeito dessa última hora. Ele vai falar o seguinte: já é a última hora, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. O anticristo vem. O que é o anticristo? Quem é o anticristo? Bem, com relação a quem é, no sentido da sua identidade, né? É o Papa, é o líder de tal religião, né? Durante a Reforma Protestante, no século XVI e mesmo no século XVII, houve aqueles que identificaram diretamente a figura de determinado Papa, né? De determinado líder religioso, né? Durante a Guerra do Golfo, aqueles que são mais antigos, né? Eu era criança, tá? Mas durante a Primeira Guerra do Golfo, lá no início da década de 90, alguns colocam, será que é Saddam Hussein? Né? Hitler? Né? Quanto à identidade precisa do anticristo, não tem como dizer isso, não tem como afirmar, a Bíblia não fala. Então, quanto àquilo que a Bíblia não fala, nós nos silenciamos. Mas quem é o anticristo no sentido de como é esse anticristo, quais são as características desse anticristo? O primeiro a falar disso na Escritura foi o profeta Daniel, mencionando essa figura escatológica como o príncipe que havia de vir. Isso está lá registrado no livro de Daniel, capítulo 7, no versículo 8, no versículo 11 e no versículo 20 ao versículo 26. O Senhor Jesus estendeu a compreensão sobre esse tema, sobre o anticristo, no sermão profético, que está lá registrado em Mateus capítulo 24. E ele afirma que muitos vão vir no nome dele, vão surgir falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas, e vai ter um momento lá em que ele diz o seguinte: quando vier o abominável daquele do qual falou o profeta Daniel. E Jesus associa a vinda do anticristo à vinda dos anticristos. E o apóstolo Paulo é quem vai nos dar informações mais detalhadas. E isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7 ao verso 10. 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 10, quando fala que o anticristo é o iníquo, aquele que vem segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios, mentiras. No Apocalipse capítulo 13 nós temos uma descrição simbólica, é um livro escrito na literatura apocalíptica, portanto carregado de símbolos, a respeito desse anticristo. Então, o que nós temos a dizer sobre o anticristo? O que eu posso dizer à luz da Escritura sobre o anticristo? Que ele é iníquo,
que ele vem segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios, mentiras. E como o próprio nome diz, ele é anticristo. Ele se opõe a Cristo. Ele tenta ocupar o lugar de Cristo. Ele lutará contra a igreja de Cristo. O que mais que eu posso dizer? Segundo as Escrituras, nada mais. Eu não tenho como identificar um nome, eu não tenho como identificar uma instituição em específico, porque a Escritura não me dá dados suficientes para isso. Mas eu sei, segundo as Escrituras, que é o iníquo, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios e mentiras, que se opõe a Cristo. E sei, de forma clara e inequívoca, que muitos profetas virão e muitos pequenos anticristos virão, preparando o caminho para esse anticristo. E aí, depois de falar dessa figura escatológica chamada anticristo, João, ele dá prosseguimento, repetindo o que Jesus havia dito, de que anticristos viriam. O anticristo, meu querido, já age no mundo, desde que o nosso Senhor Jesus voltou ao Pai. Ele já está agindo há muito tempo. Como que o anticristo já está agindo, pastor? Se a gente não descobriu ainda quem é. O anticristo já age através dos anticristos. E aí sim a gente pode descobrir com um pouquinho mais de facilidade quem são esses anticristos. Aqueles que têm se oposto a Cristo. Aqueles que têm se colocado contra Cristo. Esses anticristos são os falsos mestres. São aqueles que têm ensinado mentiras. São aqueles que têm ensinado coisas que vão contra a palavra de Deus, que não são a verdade de Deus. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque eles são mestres. Eles são falsos, mas são mestres. Eles têm habilidade para ensinar. Suas palavras muitas vezes são doce como mel. Suas articulações intelectuais muitas vezes são precisas. São elaboradas. Eles são mestres, ainda que sejam falsos. Mas eles ensinam a mentira e são agentes do anticristo, são anticristos. Esses falsos mestres também são falsos profetas, porque eles se arrogam falar em nome de Deus. Eles afirmam que estão falando da palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus que eles ensinam. Não é a verdade de Deus que eles pregam. Então, eles são falsos mestres porque ensinam e são falsos profetas porque se arrogam falar em nome de Deus, ainda que não estejam falando a verdade de Deus. Qual é a prática? Né? Se nós vimos a identidade desses anticristos que agem em nome do anticristo, através dos quais o anticristo já age, qual é a sua prática? E aí a gente vem para o texto e é um negócio complexo. Em primeiro lugar, eles saíram do nosso meio, entretanto eles não eram dos nossos. Muitas vezes esses anticristos eles saem de dentro da igreja mesmo. Surgem dentro da igreja do Senhor, pervertendo a igreja do Senhor. Às vezes a gente acha, né, que os anticristos eles são das falsas religiões, dos falsos deuses, né, que tentam acusar o cristianismo. A gente acha que o inimigo é externo. Gente, o inimigo muitas vezes não é externo, é interno, está dentro da igreja, falando mentiras, deturbando as escrituras, buscando ludibriar aqueles que são do Senhor. Saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Muito cuidado com a oratória bonita, muito cuidado com os argumentos muito precisos daqueles que na verdade estão mentindo. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? O reverendo Augusto Nicodemos, que escreveu um livro sobre a Epístola de João, ele afirma o seguinte no seu comentário: o problema do nosso tempo com relação aos anticristos é o erro religioso com cara de piedade. Existe um quê espiritual nos erros. Existe um quê de renovação, de transformação, de reforma ou de avivamento naquilo que não é a verdade. Satanás ele usa desse artifício desde o início, gente. Se você se voltar para o livro do Gênesis, na queda do homem, você vai ver Satanás chegando ao primeiro casal e deturpando a palavra de Deus. A primeira pergunta que ele faz é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não tinha dito aquilo.
Disse Deus que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Satanás fez? Deturpou a palavra de Deus. É assim que ele diz, não comereis de toda a árvore. Né? Deturpou a palavra, distorceu, acrescentou coisas à palavra. Né? Satanás também usa da substituição da palavra de Deus, porque você vai lembrar comigo que no livro do Gênesis é o seguinte, é dito, né? Deus orienta ao ser humano, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. E aí vem Satanás para o primeiro casal, né, e se dirige a Eva dizendo o seguinte, não, é certo que vocês não vão morrer, não é bem assim, não. Então Satanás ele age deturpando a palavra de Deus ou substituindo a palavra de Deus. Ou ainda, de forma mais agressiva, distorcida e podre, ele vai contra a palavra de Deus. Né? E faz com que o homem desobedeça. Porque aí, diz Satanás lá, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vão ser abertos os olhos de vocês e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Isso não é mentira não, de fato. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o resultado foi conhecer o bem e o mal. Só que Deus tinha dito para não comer. Então, Satanás agiu fazendo com que a palavra de Deus fosse desobedecida. Como os anticristos, como os falsos mestres, como os falsos profetas agem. Deturpando a palavra de Deus, substituindo a palavra de Deus e fazendo que a palavra de Deus seja desobedecida. Nós precisamos ter cuidado com isso. E João então confronta de forma clara e objetiva, esses são os anticristos. Mas no verso 20, ele começa a resposta virando para os discípulos, virando para o povo de Deus e dizendo, vocês possuem a unção que vem do santo e vocês têm conhecimento. A palavra unção aqui é uma tradução da palavra grega crisma. O que significa a unção à luz da Sagrada Escritura e neste contexto específico da primeira epístola de João? No Antigo Testamento, a unção geralmente estava relacionada a uma cerimônia em que era usado o óleo como símbolo da escolha. Né? Deus escolhia alguém para um ministério, para um serviço, e aquela pessoa era ungida e o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo, era derramado sobre ela, mostrando, significando que aquela pessoa havia sido escolhida e estava sendo capacitada por Deus através do Espírito Santo derramado sobre ela para que ela desempenhasse o seu ministério, para que ela desempenhasse as suas funções. Em especial, 3 categorias de ofício eram ungidos no Antigo Testamento: os sacerdotes, os profetas e os reis. A gente precisa lembrar que na antiga dispensação, essa unção ela podia ser retirada, como no caso de Saul, que foi ungido o rei, e pela sua desobediência, né, o Espírito do Senhor foi removido dele. No Novo Testamento, a gente tem uma mudança aí de figura. Porque Jesus Cristo, Jesus, o nosso Salvador, ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o escolhido. Ele é o ungido. É isso que significa Cristo, é isso que significa Messias. Ungido, escolhido. Ele exerceu, Jesus, e ainda exerce, as funções de sacerdote, porque o nosso Senhor Jesus, ele veio e ele se entregou a si mesmo, né? Ele fez dele o sacrifício e ele a si mesmo se ofereceu como sacerdote, sacrifício a Deus, sendo o mediador e o único mediador entre Deus e os homens. É esse o nosso Jesus. Então ele tem a ação de sacerdote, ele é o mediador. Jesus é o profeta, ele é o verbo encarnado, é o próprio Deus, é a própria palavra que se encarna, que habita entre nós e nos anuncia, nos traz a mensagem, né, da palavra de Deus. Jesus vem profetizar, portanto falar em nome de Deus, sendo o próprio Deus. Ele é o verbo que fala pelo Pai, por ser filho de Deus, sendo o próprio Deus. E Jesus, ele exerceu e exerce a função de rei, porque Jesus é o soberano Senhor sobre todas as coisas. Esse é o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo
por ocasião do seu batismo. Você vai lembrar que quando Jesus se chega a João Batista para ser batizado, ele é ungido, o Espírito Santo desce sobre ele. Ali, visualmente, nós temos a unção de Jesus. E nós cremos que esse mesmo Jesus, ele unge os crentes com esse mesmo Espírito. Ele nos deu o seu Santo Espírito. Essa foi a promessa que ele fez no Evangelho de João, está lá escrito que ele nos enviaria o Consolador. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos o povo do Senhor sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo o dom do Espírito Santo de uma vez por todas, de forma permanente. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios, capítulo 1, verso 13 e verso 14, que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a marca de que alguém pertence a Jesus. Nós possuímos a unção que vem do Santo, a unção que vem de Jesus. Jesus nos ungiu com o seu Santo Espírito. Isso é a marca daqueles que são escolhidos do Senhor. Essa é a marca de que nós somos capacitados pelo Senhor. Jesus exerceu e exerce as suas funções de sacerdote, profeta e rei, e ele nos unge, né, com o seu Espírito para que eu e você possamos desempenhar essas mesmas funções. De certa forma, sermos sacerdotes no sacerdócio universal dos crentes, porque nós oramos por nós mesmos e oramos pelos nossos irmãos. Né? Nós somos profetas de Deus na medida que pregamos a palavra de Deus e somos fiéis à palavra de Deus. E nós também exercemos funções reais na medida que nós cogerenciamos a criação que nos foi dada e que para Deus nós exercemos nossos dons e talentos. Tá? Governando este universo que nos foi dado, servindo no nosso trabalho, nos nossos estudos, fazendo o que temos de melhor para a honra e glória do Rei Jesus. No Novo Testamento, então, essa unção é permanente. E existe uma relação profunda entre a unção e a palavra. Vocês possuem a unção que vem do Santo e todos vocês têm o conhecimento. Eu não escrevi porque vocês não sabiam da verdade. Verso 20, verso 11, tá? Acompanhem junto comigo. Verso 20, verso 21. 20, 21, 20, 11, olha só. Verso 20, verso 21. Se vocês estão ouvindo o barulho, é o Benjamin tentando entrar no quarto. Verso 20 e o verso 21. E vós possuís unção que vem do Santo e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Né? Nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, a verdade que foi entregue pelo Jesus, passado aos apóstolos, entregue pelos apóstolos aos seus discípulos e nos tem chegado por esse testemunho da palavra até hoje, pela pregação da palavra. E é muito interessante quando nós temos a orientação, o texto vai seguindo, verso 22, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Verso 23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Verso 24, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Olha o verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permanecer nele, como também ela vos ensinou. Permanecer é uma palavra-chave da carta e de toda essa passagem. Permanecer acontece 24 vezes em toda a epístola e 6 vezes só nessa passagem. Permanecer no quê? Devemos permanecer na palavra, na verdade que foi entregue a nós. Permanecer naquilo que nós ouvimos desde o início, na doutrina dos apóstolos, na verdade de Jesus, na palavra de Jesus que foi ensinada aos apóstolos, que foi transmitida aos seus discípulos e está aqui para que eu e você conheçamos. É essa palavra, é essa verdade que fala que Jesus é o Cristo. É essa palavra que fala que quem confessa o Filho tem igualmente o Pai. É essa palavra que nos fala a respeito do mandamento de amar uns aos outros, aquilo que tem sido ensinado por Jesus desde o princípio.
essa palavra que fala da promessa feita por Jesus de que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então tem uma relação entre a unção, esse conhecimento da palavra. Permanecer é um contraste com aqueles que foram embora. E aqui nós temos a linda e preciosa doutrina da perseverança dos santos, que nos mostra a natureza do que é a igreja de Cristo. Gente, a salvação, ela não é um prêmio da nossa constância, mas a nossa constância é um carimbo da nossa salvação, é a marca da nossa salvação. Quem é que permanece na palavra? Quem é que se mantém na palavra? Quem é que não se desvia da palavra? São aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. São aqueles que foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Essa doutrina da perseverança dos santos nos ensina que todo aquele que foi dado por Deus ao Senhor Jesus, de modo algum será lançado fora. É essa doutrina bíblica que mostra que todo aquele que crê no Senhor Jesus de modo algum pode ser separado do seu amor. É essa doutrina que nos ensina que aqueles que têm a unção do Espírito Santo, que foram selados, que foram batizados pelo Espírito Santo e assim foram regenerados, foram feitos nova criatura, eles jamais vão perecer, porque nós estamos nas mãos de Jesus e de Jesus ninguém pode nos arrebatar. De Jesus ninguém pode nos tirar. E aqueles que de fato são de Jesus permanecem na sua palavra. É interessante perceber que essa verdade ela se encontra de forma muito profunda dentro daquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou no próprio sermão profético de Mateus capítulo 24. Você vai lembrar que lá naquele sermão Jesus disse o seguinte, que o amor esfriaria nos últimos dias, na última hora, nos últimos tempos, o amor esfriaria de quase todos. O amor esfriaria de quase todos. Quase não são todos. Esse quase é a igreja, é o povo de Deus. A igreja de Deus vai permanecer na palavra do Senhor, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à luta. O amor, ele se esfriaria de quase todos, diz o Senhor Jesus naquele sermão. Mas ele ainda diz o seguinte, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Como assim? Então quer dizer que a gente precisa perseverar para ser salvo? É o contrário. Nós somos salvos e por isso perseveramos. Nós somos do Senhor e é por isso que aqueles que são do Senhor vão perseverar até o fim. E de forma muito bonita, o nosso Senhor Jesus diz o seguinte, um pouco mais para frente, que os falsos cristos, os falsos mestres, eles vieram e eles têm vindo desde que o Senhor Jesus subiu ao céu. Já no início da era cristã, aqui, por volta do ano 100, quando João escreveu a primeira epístola, na verdade um pouco antes, no Apocalipse, que talvez tenha sido escrito por volta do ano 100, esse texto talvez entre 85 e 90 depois de Cristo. Gente querida, os anticristos, os falsos mestres, eles vêm para enganar, se possível, os próprios eleitos. Porque não é possível. Porque os eleitos do Senhor não serão enganados. Né? Esse se possível, nas palavras de Jesus, indica a intenção dos falsos mestres. Qual é a intenção dos falsos mestres? Enganar os eleitos, mas aqueles que são do Senhor possuem a unção que vem do Santo. E eles têm conhecimento. E o que acontece? Eles permanecem naquilo que ouviram desde o princípio, na palavra da verdade, que diz que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido, Jesus é o escolhido que veio em carne para nos salvar. Mas essa advertência de Jesus ela é importante. Por quê? Ah, mas se o eleito vai perseverar, pois é, meu irmão, tem gente que pensa que é eleito. E mesmo estando dentro da igreja, mesmo agindo, às vezes gente que trabalha, gente ativa, né? Gente que aos olhos, olha quanta piedade, pessoas que na verdade nunca conheceram o Senhor Jesus. E aí nós temos a orientação, né? Verso 27, já estamos chegando aí, caminhando para o final. A unção que dele recebeis permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. E aí eu preciso corrigir um possível equívoco aqui, né? Esse ninguém vos ensine não está dizendo que a gente não precisa de mestres humanos. Né?
Efésios capítulo 4, verso 11, Romanos capítulo 12, versículo 7, ou então 1 Timóteo 5, 17, 2 Timóteo 2, 24, Hebreus capítulo 13, verso 7, né? E o próprio Senhor Jesus, quando ordena que os discípulos, a ordem é para ir e fazer discípulos, ensinando, ou seja, sendo mestres, professores, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. O que significa então, pastor, se existem mestres humanos, né? E aí eu penso junto com você, se a gente está falando dos falsos mestres, é porque existem verdadeiros mestres? Fazer discípulos envolve ensinar o que Jesus ensinou, então o que o João está dizendo aqui? Que a gente não precisa que ninguém nos ensine. Perceba a estratégia. A estratégia dos falsos mestres era ensinar que alguma coisa não tinha sido ensinada. Lá no segundo século a gente vai ver isso de forma bem clara. No gnosticismo já está pronto. Eu falei nas primeiras aulas que o que nós temos aqui é um incipiente gnosticismo, uma sombra daquilo que vai ser o gnosticismo lá no século II da era cristã, nos anos 200, mas, nos anos 100, cento e poucos, alguma coisa mais. Mas aqui no finalzinho do primeiro século, a gente tem um caráter incipiente ainda, e a palavra gnosticismo vem de gnose, que significa conhecimento. Então os falsos mestres queriam trazer uma espécie de conhecimento que nem os apóstolos teriam recebido. Só eles, os iniciados, recebiam. E para quem eles entregavam esses ensinos, é que eles teriam a salvação. E seria uma forma de... O ensino era uma forma de se libertar do corpo para valorizar a alma, né? É possível que muitos deles usassem a palavra unção. Então, a ideia de que esses falsos mestres, eles ensinavam isso, eles tinham a unção, eles tinham o conhecimento, eles tinham recebido o verdadeiro conhecimento, a revelação, e eles passavam para os iniciados deles. Então João, combatendo de forma frontal os falsos mestres, ele diz: vocês não precisam que ninguém vos ensine, né? No sentido de que ensine algo a mais, algo que vá contra, que deturpe, que substitua ou que faça desobedecer a palavra de Deus. É isso que o nosso irmão apóstolo João está nos ensinando aqui. Gente, caminhando para o final do nosso estudo, eu quero, e aqui eu vou utilizar o reverendo Hernandes Dias Lopes no seu livro a respeito da primeira epístola de João, de forma muito didática, ele coloca as seguintes lições, né? São essas as verdades fundamentais do texto, e depois de falar dessas verdades a gente passa à aplicação. Quais são as verdades fundamentais dessa parte da epístola? Primeiro, nós já estamos vivendo a última hora. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Você que ainda não entendeu isso, desde o dia que você nasceu, você já estava na última hora. Desde que o nosso Senhor Jesus voltou para o Pai, né, e chegará o dia em que Ele voltará para nós, para nos glorificar, nós vivemos a última hora. Nós vivemos o último tempo, os últimos tempos. Nós estamos aguardando o dia glorioso em que Jesus há de vir, sendo exaltado e salvando de vez por todas o seu povo. Segunda verdade fundamental é que o espírito do anticristo já está operando no mundo, né? Através dos anticristos. Nesses anos de história, nesses 2000 anos de história que nós mais temos visto, aqueles que têm se colocado no lugar de Cristo, ou tentando se opor a Cristo, ou lutar contra Cristo, e muitas vezes dentro da própria igreja, falando de mentiras a respeito da palavra, né? Eu tenho lecionado História da Igreja 1 lá no nosso seminário presbiteriano, e nós temos falado, né, de várias dessas mentiras, dessas perversões da palavra, desde o início, queridos. Isso tem acontecido e recorrentemente nós nos deparamos com esses falsos mestres, com esses falsos profetas. Os anticristos, então, saem muitas vezes dentro da própria igreja. A quarta verdade fundamental é que os verdadeiros cristãos têm duas marcas muito claras. A unção, o Espírito Santo de Deus, foi concedido à igreja, né? Ele não pode ser perdido, né? Nós não estamos mais em condição de perdermos o Espírito Santo, tal como era no Antigo Testamento, porque nós estamos nessa nova dispensação, na aliança, né, em que Jesus, derramando o seu sangue por nós, ele nos fez seus de forma completa, perene, perfeita, e o seu Santo Espírito é concedido à igreja.
né, para que a igreja seja capacitada a testemunhar através do conhecimento que recebeu. Que conhecimento é esse? O conhecimento dos gnósticos? O conhecimento daqueles que dizem que Jesus não veio em carne? Não. O conhecimento da palavra. A palavra de Deus que se encarnou em Jesus Cristo, esse Senhor que viveu, exerceu o seu ministério e entregou tudo aquilo que nos precisa ser ensinado aos apóstolos e está aqui nas Escrituras para que eu e você tenhamos conhecimento. A mentira das mentiras, irmãos, é a negação de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias. Isso é uma verdade fundamental desse texto. Qual é a maior mentira? Jesus é só mais uma pessoa legal, um grande cara da história, um grande profeta. Não. Jesus é o Cristo, ele é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o pecador, para resgatar o pecador. O efeito da heresia, essa é a sexta lição que o Hernandes coloca no seu livro, é a consequente negação do próprio Pai. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem diz que Jesus não é o Cristo, não tem relacionamento com Deus, não conhece o Pai, não é salvo. Sétima lição, nós devemos permanecer no Evangelho que nós ouvimos em vez de ficar buscando novos ensinos. Tem gente que adora uma novidadezinha, uma curiosidadezinha. Eu não estou falando a respeito do conhecimento da palavra de Deus, não. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Tem gente que não quer o conhecimento da palavra de Deus, quer a novidade. Já diria o apóstolo Paulo, de forma profética, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, quando ele diz o seguinte: vão se cercar de mestres, como que tendo coceira nos ouvidos, né? E eles não dão ouvido à palavra da verdade. Tem gente que quer ouvir aquilo que quer ouvir, né? Então, tem gente que não gosta de estudo bíblico, não gosta de pregação, porque principalmente quando o pastor, o pregador, aquela pessoa que está ensinando, ela não fala aquilo que a pessoa precisa ouvir. A pessoa quer ouvir aquilo que ela quer ouvir, aquilo que ela acha que ela precisa ouvir. A verdade da palavra de Deus, né? Nós precisamos permanecer no Evangelho, irmãos, que nós ouvimos, em vez de ficar buscando novos ensinos. E por último, a gente precisa permanecer na unção do Espírito que nós recebemos, em vez de ficar buscando experiências fora das Escrituras, experiências que não têm apoio nas Escrituras. Pastor, o que eu faço com isso? Vamos aplicar? Primeira aplicação. Meu irmão querido, tenha ânimo, fortifique-se, se alegre na vitória de Jesus. Eu quero te convidar, ainda mais nesse momento de pandemia que nós temos vivido, que a gente não tem podido estar junto. Gente, que saudade que eu sinto de vocês. Eu queria estar aqui agora na escola dominical falando frente a frente para você, meu irmão. Mas por enquanto não podemos. Vai chegar o momento que a gente vai estar junto de novo, mas não fica desesperado, não fica temeroso quanto ao fim, não. E aí vai uma preocupação que às vezes é complicado, né? Você precisa entender que o último dia, né? Essa última hora, ela já está em curso. Desde o dia que Jesus venceu a morte e ressuscitou, a história da encarnação, ela se completa com o dia do juízo em que os ímpios vão ser condenados e os salvos vão ser glorificados. E se você pertence ao Senhor Jesus, você pertence ao lado maravilhoso dessa história, que é a glorificação. Não tenha medo, descanse, confie no Senhor e continue a sua luta diária. Segundo, não concentre a sua espiritualidade, a sua devocionalidade em ficar procurando sinais do fim dos tempos, não. Se concentre, meu irmão, em conhecer a Deus, em amar a Deus, em aplicar as verdades de Deus. E aí vem uma coisa, com quem você mais se preocupa? Com o anticristo ou com Deus? Quero dar um exemplo simples aqui. Certa vez eu ouvi que uma das formas de você treinar, né, as pessoas que trabalham, né, seja em mercado, principalmente em banco, reconhecer uma nota falsa é você colocando na mão delas notas verdadeiras. Porque quando ela pega uma nota falsa, ela sente, pelo lidar constante com notas verdadeiras, que aquela nota é falsa. Portanto, meu querido, se você se aplica em conhecer a Deus, a verdade de Deus, amar a Deus, em aplicar as verdades da palavra de Deus, quando chegar o anticristo, você saberá. Você não precisa ficar procurando sinal, desesperado, ouvindo notícia, ficando vídeo no YouTube, podcast disso. O que está acontecendo? Meu querido, para de ficar entrando em desespero e se atente à palavra do Senhor, em obedecer ao Senhor, na mudança de vida que o Senhor quer fazer no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua igreja.
nós precisamos estar cada vez mais ligados ao que é a verdade. Certa vez, eu saí do seminário, já era tarde, eu saí com alguns alunos para nós comermos. A gente estava com muita fome, mais de 10 horas da noite, tinha acabado uma prova, alguns alunos ficaram até mais tarde, nós saímos e a gente não chegou a voltar para internar, nós paramos perto do seminário para comer alguma coisa. E lembro que a gente pediu um tipo de carne, né? E eu não sou muito ligado, né? Gosto de comer uma boa carne, mas não faço de ser... Não conheço muito, não. Mas um dos meus alunos, meu amigo, inclusive pessoal, nós conhecemos desde a época de adolescente, ele gosta muito, gosta de ir à churrascaria, gosta de comer churrasco. E ele percebeu na hora que aquilo que a gente estava comendo não era a carne que nós havíamos pedido. Pelo costume de estar lidando com aquela carne. Né? Eu não conheço tecido, gente. Não conheço mesmo. Né? Mas tem aí a nossa irmã Rosângela, né? que muito carinhosamente fez as togas que uso. Eu sei que ela sabe muito bem, se ela pegar um tecido de segunda qualidade, ela está tão acostumada a mexer, ela sabe que aquele tecido não presta. Ela sabe que aquele tecido não é. Então, meu querido irmão, mais do que você ficar se preocupando com as características do anticristo, se preocupe quais são as características, as verdades sobre Cristo. Preocupe-se em conhecer Jesus. Porque se você conhece o Senhor Jesus, você não vai ser enganado por aquele que tentar se colocar no lugar de Jesus. Terceira aplicação, cuidado com a sedução intelectual. E isso é muito complicado, principalmente para nós pastores, teólogos, aqueles que se aprofundam, estudam, e você, meu irmão que me ouve, que gosta de se aprofundar, estudar, tenha muito cuidado com a sedução intelectual. Tem gente que é falso mestre, é falso profeta, e tem uma brilhante oratória, tem uma intelectualidade refinada, mas nunca conheceu o Senhor Jesus. Nunca conheceu esse Deus. Nunca experimentou esse Deus. Eu lembro daquela famosa história do conto da nova roupa do rei, né? Um conto medieval que foi adaptado séculos mais tarde, chega até hoje, né? Aquela história do bandido que se refugiou num reino, se tornou alfaiate, mas ele não sabia nada de alfaiataria e o rei encomendou uma roupa para ele e a roupa que ele fez era uma roupa assim extraordinária, né? Ele falando para o rei, né, que a roupa nova, né, depois de receber dinheiro do rei, recebeu uma série de coisas para ele produzir essa roupa, esse alfaiate ele fez uma roupa que só os inteligentes podiam ver. Era uma roupa invisível. Pois é. E claro, o rei, que não queria passar por idiota, não queria passar por burro, não queria passar por estúpido, né? Olha só que roupa bonita que você fez para mim e tudo mais. Até, meus queridos, que todos os que estavam à sua volta, toda a corte, não querendo passar por burros, seduzidos por toda aquela argumentação fictícia, imaginária, diziam que roupa linda, não, muito bonita, e falavam dos detalhes da roupa, até que uma criança, de forma simples, chegou e disse: o rei está nu, o rei está pelado. A verdade da palavra, queridos, tantas e tantas vezes, ela é muito simples, ela é muito clara, mas vem aqueles que, de forma muito intelectual, de forma muito bonita, querem nos fazer acreditar em coisas que não são a verdade de Deus. O Espírito Santo foi dado à igreja, ao povo de Deus, aos eleitos de Deus. É Ele quem ilumina os corações, é Ele quem testifica que Jesus é o Filho de Deus. É Ele quem faz com que a gente se identifique como filhos de Deus. Tem uma expressão que eu já ouvi de várias pessoas, mas tem uma história associada a um pastor querido da nossa região, pai do reverendo Teófanes, da igreja Betânia, o reverendo Antônio Elias, o saudoso reverendo Antônio Elias. Certa vez perguntaram a ele o que era unção. E ele respondeu de forma simples: unção. Uns são, outros não são. O que é a unção? A unção é a marca da escolha. Uns são os eleitos de Deus, são os escolhidos de Deus, pertencem a Deus, conhecem a Deus, vão permanecer em Deus até o fim. Outros não são.
O Espírito Santo é o autor da palavra e pela palavra ele nos dá o conhecimento de Deus e da sua vontade. O critério da verdade, ele se estabelece pelo Espírito Santo na palavra. Por último, é preciso confessar Jesus. Não existe salvação sem a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e é preciso confessar esse Jesus como o Cristo, como o Messias, como o Salvador escolhido. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus encarnado, esse tem comunhão com Deus e é reconciliado com o Pai. Por isso, você, meu querido, que está me ouvindo agora, e porventura não tenha ainda confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a você fazer isso agora. Somente aquele que confessa Jesus como Salvador, esse é reconciliado com o Pai. Esse tem a unção do Santo. A você, meu querido irmão, que você permaneça firme e alegre nessa verdade. Meus queridos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo e eu gostaria de orar junto com você. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, adorado seja o Senhor. Que a tua palavra faça morada em nós. Que teu povo descanse no Senhor. Que teu povo esteja preparado, conhecendo o Senhor de tal forma, a ponto de não cair, ó Pai, nas mentiras dos falsos mestres. Abençoa-nos e dá-nos descanso. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero cantar com você uma última canção. Uma canção baseada, no texto do Apocalipse, que nos fala da vitória daquele que contempla o Senhor Jesus, daquele que adora o Senhor Jesus. E assim nós vamos nos despedir desse nosso estudo de hoje. Lembrando que quinta-feira o seminarista Will vai conduzir aí a nossa reunião de oração online. Não deixe, de participar. Domingo, 9 horas da manhã, culto sendo transmitido diretamente da igreja e às 18 horas nosso culto gravado para que todos juntos possamos participar. Não esqueça, meu irmão, se você não se inscreveu, se inscreve no canal do YouTube da igreja. Se você ainda não deu o seu like, parece até meio estranho eu pedindo like aí, não é nada personalista, nem eu, nem o pastor Fernando. Nós precisamos que você dê o like aí para que a gente possa continuar a abençoar a vida das pessoas que têm assistido a programação da nossa igreja online, tá bom? E não deixa de participar e de compartilhar. Não pega o link, compartilha. Mesmo depois que você assistir, mesmo depois que você terminar, pega o link aí do YouTube, compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, compartilha com seus vizinhos, para que todos possam continuar a ser confortados na palavra do Senhor e a conhecer a palavra do Senhor e a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos louvar o Senhor. A vitória é daquele que o contemplar. A vitória é daquele que o contempla, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo novo canto entoará. A vitória, o Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá o inimigo anticristo que não resistirá.
Amém. Que assim seja para a glória do nosso Senhor Jesus. Um abraço forte em cada um de vocês. Que saudade, queridos. Até a próxima.